Eu sou a Claudiane Campos, sou fonoaudióloga, sou de Cuiabá, Mato Grosso, terra onde tem um sol para cada cidadão. E na minha história, né, de fonoaudiologia, eu fui multiplicadora do método das boquinhas, o que me fez chegar a estudar a praxia de fala na infância, foi através dos estudos com a doutora Renata Giardini. Aí, ao longo disso, eu fui fazendo cursos nessas áreas, né, nas áreas próximas a apraxia de fala na infância, que também é um diagnóstico novo, dinâmico, e que a gente também está buscando elucidar um pouco mais sobre isso na prática clínica, até para diferenciar de outras alterações que a gente tem da fala. E tenho algumas formações no Brasil, tenho formações também fora do Brasil, tive essa oportunidade. E em 2017 eu desenvolvi um programa que se chama Plus Hand, onde nós utilizamos das mãos para fazermos gestos que se aproximam ao movimento da fala. E através desse gesto, a gente, junto com a mão, através do gesto, a gente faz uma sequencialização desses movimentos. E com isso a gente melhora o desempenho da criança, né, nos aspectos de fala. Na sequência, a gente trabalha com consciência fonológica e começa a induzir o processo de leitura para efetivamente fazer o trabalho de intervenção nos processos de leitura e de escrita. Acho que é um pouquinho isso. Nossa, é muito isso, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de fala, então, num percurso sem alteração, no percurso de um desenvolvimento, nós temos a aquisição dos sons da fala, que é aquela fase que o bebezinho começa a explorar a sua boca, a fazer mais movimento aqui na garganta, para produzir mais som. Então, ele respira de forma diferente, ele solta esse ar de forma diferente. Então, isso dentro do desenvolvimento, a gente chama de aquisição dos sons da fala. Porém, nessa aquisição dos sons da fala, nós temos três grandes grupos. Primeiro, para que eu tenha essa aquisição, eu dependo de uma condição auditiva. Então, nós temos agora, pensando em alterações de fala, que são decorrentes de problemas sensoriais, mais voltados aí para problemas auditivos, certo? Eu tenho um outro grupo de alteração, que são alterações dos quais já passaram a idade da aquisição, essa criança já entrou em terapia, mas ainda ficam alguns requisitos, né? Alguns resíduos, vamos pensar assim, de alterações em alguns sons pontuais. E aí a gente chama isso de uma alteração residual, né? Alteração de fala de problemas residuais, que são os erros de fala residuais. Esse é realmente o nome. O outro grupo trabalha com o movimento que eu preciso para organizar o que a minha boca vai fazer. Então, aí a gente está falando agora dos transtornos motores de fala. Então, o que é esse transtorno? Então, as três divisões que ele tem, todos são neurológicos, a gente tem que pensar por aí. Por que eu estou repetindo isso? Porque muita gente acha que a alteração de fala, ela só está por mexer com boca, dente e língua. Mas quem faz a boca, o dente e a língua mexer é o cérebro, né? Então, toda alteração de fala, ela vai ter um componente neurológico, ela depende de uma alteração neurológica. Então, os transtornos motores de fala, eles são decorrentes de alterações nessas regiões. Então, eu tenho uma região que planeja como é que eu vou fazer o movimento de boca. Eu tenho um segundo momento, uma segunda região que está muito próxima a essa de planejar, que é programar. Então, eu tenho que fazer mais força, eu tenho que abrir a boca de uma forma eu tenho que fazer uma abertura grande de boca, ou eu tenho que fazer uma abertura mínima, ou eu tenho que deixar minha boca fechada. Então, eu falei do planejamento, agora eu estou falando da programação. E eu tenho uma outra situação que eu sei como eu tenho que falar, mas a minha boca não acompanha o movimento. Então, quando eu falo de planejamento e programa motor de fala, eu estou falando de apraxia de fala na infância, que é a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim hoje. Né? Hoje não, já faz um tempo, né? E quando eu estou falando do músculo da boca, que sabe o que tem que falar, mas não consegue ralar esse movimento, não consegue executar os sons de fala, eu estou falando de dois grandes grupos. Um que é muito mais conhecido, que são as disartrias.
Então, a gente lembra muito da disartria, crianças que tiveram problemas respiratórios, né, pós-nascimento, ou na hora do nascimento ali, que são as crianças que a gente chama com encefalopatia não progressiva, que é a paralisia cerebral. E o outro grupo, que não tinha ainda um nome tão robusto como tem agora, nós denominávamos que era um atraso motor, que tinha um componente de linguagem, mas tinha alguma coisa motora, mas era não especificado. E que de um ano para cá, na verdade já tem algum tempo, mas se tornou mais robusto com esse nome, atraso motor de fala, que não é um problema de pensar como a boca vai fazer, mas é um problema de o que a boca tem que fazer e que esse comando não acontece. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a idade dessa criança. Essa é a primeira parte que a gente tem que levar em consideração. Porque se passou da idade de aprender vogais, alguma coisa está errada, tem alguma coisa que não encaixa nesse desenvolvimento, né? Então, dentro das alterações de aquisição de sons da fala, que aí é geral, eu não falo só de transtornos motores, eu tenho marcos do desenvolvimento. Então, eu tenho uma idade para aprender as vogais. E depois dessas vogais, eu vou aprendê-las juntas, não só mais sozinha, mas elas duplicadas, ou seja, elas se repetem na minha boca. Depois eu começo a aprender algumas consoantes, e a gente vai chamando isso de balbucio, que é aquelas primeiras falas do bebê. Então, eu creio que para essa pergunta ter vindo, realmente essa criança já passou aí de 1 ano de idade. Vamos pensar. Talvez ela tenha até mais, mas vamos pensar em 1 ano. Se já passou de 1 ano, não é esperado. Então, o que a criança está fazendo? Eu consigo movimentar a minha boca, ou seja, eu elejo, eu tô escolhendo um plano motor de fala, eu estou escolhendo um movimento da boca e estou usando isso para tudo. Então, para mim é mais fácil fazer e pior que é uma palavra funcional, né? Palavra é uma palavra, o é uma palavra, você quer? Ah, é. Eu preciso falar sim, mas o acaba fechando um ciclo de comunicação. Mas, imagina, vamos pensar agora no desenvolvimento que é esperado para a idade, que é o que a gente encontra na literatura. Uma criança com 1 ano de idade já produziu vogais de uma tal forma, assim, que é uma beleza ver os bebês. Então, eles fazem nasal, oral, eles duplicam, eles esticam, faz quebradinho, faz faz com melodia diferente. Então, fazer o E, para mim, ele é um sinal de alerta, mas não ter feito esse balbucio me chama muito mais a atenção. Então, uma criança de desenvolvimento esperado para a idade passou por essa etapa. Então, o que essa criança está fazendo? Eu elejo um plano motor, eu elejo um único movimento e uso para tudo. Então, na minha opinião, esse pai, essa mãe, para ontem, né? Procurar avaliação com um fonoaudiólogo para saber que caminho que a gente vai fazer agora. Será que existe algo realmente neurológico, mais robusto, que impede essa criança de avançar nos sons da fala? Ou é um ambiente que muitas vezes não favorece, está disponível demais para a criança, né? Então, não tem como eu falar, é um transtorno motor de fala? É um transtorno de linguagem? Será que essa criança já foi submetida a uma avaliação de audição? Né? Porque eu trabalhei em escolas bilíngues e muitos adultos que nasceram, né, com um grau de uma severidade aí, pensando em alterações auditivas, falam assim. Falam intercortado e só com um pedacinho de uma palavra. Então, os transtornos motores, de novo, eles são o atraso motor de fala, a disartria e a apraxia. Vale muito, gente, ressaltar isso. De todos os estudos que a gente tem já ao longo do tempo, falando sobre a apraxia de fala, ele é o que menos ocorre. Ele é o que menos ocorre. Então, a gente está comendo bola, tanto profissionalmente quanto os pais. Né? Então, assim, existe um checklist que levanta sinais. Então, vamos pensar nesse checklist. Então, crianças que têm dificuldade de amamentar, entende que a alimentação, lá em seio ainda materno, né? E assim, ele é interno. Então, quem já passou fome sabe a dor que é. Então, eu tô chorando porque eu tô com fome, mas a hora que a minha mãe coloca o bico do peito na minha boca, eu não sei o que fazer. Aí a mãe aperta, sai um pouquinho,
eu tento fazer um movimento, mas não é aquele movimento de ordenha, aquele movimento que é esperado para o desenvolvimento. Então, se na alimentação, ali na hora, já não está acontecendo esse movimento de boca, por que não está acontecendo? Isso não quer dizer que vai ter um problema, mas isso é um sinal de alerta. Porque olha o tanto que eu estou mexendo a minha boca para falar. Então, os primeiros movimentos que a gente faz são da alimentação, é da sucção. A sucção acontece ainda dentro da gestação, ainda dentro da vida intrauterina, né? Então, já tenho que pensar nisso. Então, o que a gente está levando muito em consideração, essa dificuldade de movimentar a boca para a alimentação, que é diferente de seletiva alimentar. Como eu não sei movimentar a boca para comer, eu vou dar preferência para aquilo que eu dou conta de fazer um movimento com menos esforço. Mas eu posso também ter dificuldade com o movimento de boca e também ter uma seletiva alimentar. Posso ter as duas coisas juntos. Então, uma coisa muito importante é a alimentação. Segundo quesito, crianças que apresentam atraso de corpo, atraso do desenvolvimento do corpo. Então, uma criança, para buscar o som, ela não assusta, né? Ela permanece paradinha. Criança saudável é uma criança ativa, criança que quer buscar face, criança que quer buscar um movimento, quer fazer imitação, quer mexer corpo. Primeiro, a gente tem um movimento que é mais distal, que é mais distante do meu cérebro, do sistema nervoso central. Então, primeiro, eu tenho que melhorar esse desenvolvimento que está longe dessa área, e ao passo que eu vou melhorando esse desenvolvimento, ele fica mais aprimorado, fica mais lapidado, fica mais bonito, mais organizado, a minha boca começa a melhorar, porque a minha boca está mais próxima do meu sistema nervoso central. Então, crianças que tiveram atraso do neurodesenvolvimento psicomotor, né? Então, eu tenho que pegar uma bola. Que decisão eu vou tomar? Ficar parada ou pegar essa bola? Criança quer correr, criança quer engatinhar. Então, esse é um grande marcador, que são os desenvolvimentos globais, né? Porque senão a gente não vai conseguir elencar todos os sinais. Então, como a gente está com um grande foco que são pais, eu acho que abrir o leque é melhor, né? Porque conversar com os pais é mostrar que a gente tem sinais dos quais eu preciso ficar em alerta para levar para um profissional. Então, a gente não vai falar de tabela de desenvolvimento. Porque o pai não tem que ser terapeuta, mas tem que ser, parceiro do terapeuta, que é diferente. Né? Por isso que a gente fala de coaching parental, de ensinar os pais, de botar os pais na terapia. Então, a gente falou de dois grupos grandes, alimentação e corpo, que precisa trabalhar desenvolvimento. O outro segundo momento é exatamente isso. Então, essa criança, eu vou falar dessa parte de fala junto com a hierarquia motora de fala, né? Então, vamos pensar nisso. Então, eu tenho que ter intensidade, eu tenho que ter elasticidade, eu tenho que saber qual é a precisão do meu movimento. Então, eu ganho isso no balbucio, fazendo careta, mexendo com a minha face. Crianças que têm face assim, de máscara, alguma coisa está errada, não pode. Cheiro. A criança começa a movimentar. Então, se a minha face não está com pouco movimento, alguma coisa não está funcionando bem. Então, a gente acaba trazendo isso porque a gente chama de tônus, né? Porque tônus não é força, força é uma coisa. Tônus é eu ter essa elasticidade, saber quando eu tenho que ficar em repouso e saber quando eu tenho que movimentar essa minha boca, essa minha face. Segunda parte dessa hierarquia é som. Como é que eu vou produzir som? Então, eu tenho que ajudar essa criança a vocalizar. Nem que for imitar o ronco, que é o som mais primitivo que a gente tem. Então, crianças que têm pouco movimento e que não soltam nenhum som, alguma coisa está errada. Eu tenho que pensar nisso também. Na outra sequência, né, a gente vai subindo aí para ficar mais lapidado a fala, eu tenho um movimento de mandíbula, que é essa parte aqui, que é o nosso maior órgão que se movimenta para falar. Então, se essa criança está fazendo e não está abrindo a boca, alguma coisa também está errada. Então, a gente vai pensar movimento, elasticidade, intensidade,
sonorização, vocalização, que é o que a gente chama de fonação, depois movimento de mandíbula, abertura e fechamento, depois a gente vai lapidar. Mas pelo menos abrir e fechar a boca é o sinal de alerta. Aí eu vou começar a pensar no lábio. Peraí, esse lábio não faz movimento? Eu fico tudo assim, eu fico assim, eu fico assim. Então, esse lábio não está fazendo o movimento que precisa para arredondar, para esticar, para fazer uma forma exagerada, né? Sim. Isso que é para fazer o som do F e do V. Então, pera lá. Próximo agora. Eu mexo muito a língua, porque eu tenho sons que a língua eleva, eu tenho sons que a língua vai mais para trás, eu tenho som que a língua precisa vibrar, porque tem mais de um movimento acontecendo. Opa! Então, mandíbula não está abrindo. O lábio não está com pouco movimento. E a língua não está se movimentando. Meu pai, para ontem, amor, tem que procurar um fonoaudiólogo. Alguma coisa está errada. Então, para que a gente possa explicar o que é de alteração, eu tenho que saber do desenvolvimento. Se eu não tenho esse desenvolvimento, alguma coisa está errada. E aí o ápice é o brilho da voz falada. Então eu tenho eu tenho momentos que eu falo mais alto, eu tenho momentos que eu falo mais baixo, eu tenho momentos que eu preciso fazer outro tipo de esforço para falar. Inclusive a minha face acompanha, né? Eu nunca seria, sei lá, gente, um bichinho sem mexer, não combina com a Claudiane, porque eu sou extremamente cheia de gesto e movimento, né? Porque a fala pede isso, isso faz parte da comunicação. Entende? Então, vamos pensar em todos esses movimentos. Então, se a criança não está fazendo isso... e existe uma fala muito engraçada dos pais, porque pai é de outro planeta. Se tem alguém no mundo que sabe justificar qualquer colocação do fonoaudiólogo, caramba, se chama pai e mãe. Não tem para bater, gente. Não tem para bater. Se eu falo uma coisa, mas é porque é isso. Mas é porque é isso. Eu adoro conversar com os pais, porque a gente só dá risada, né? Verdade. Mas, né? E aí eu tenho que pensar assim, mas eu entendo tudo que meu filho fala. Bom, pai, né? Então, assim, primeiro, se ele estiver falando com trocas, tá melhor do que não falando nada. Mas se ele não estiver vocalizando, falando nenhum som, nenhuma palavra, e aí você se empoderar disso, assim, vai descer dizendo que você entende o que seu filho está falando, isso não vai ser legal. Não vai ser legal para sua criança, não vai ser legal para vocês, enquanto casal, pai e mãe, e vai ser muito puxado para fono. Porque a gente vai ter uma coisa a mais para trabalhar, que é a criança entender que ela faz e chega lá, aí é água, filho, pega, pode tomar água, pega. Sem nenhum estímulo, sem olhar para essa face, sem dar um modelo, né? Então isso não é legal. Um alerta, passou de um ano e não fez esboço para te chamar de mamãe e papai, não tentou chamar mamãe e papai, e aí eu acho que eu tenho um marcador bem legal. Não fez um ano e meio e não aprendeu, fez um ano e meio e não aprendeu a falar não, nananana, não, aí pode parar. Aí o caso tá mais sério. Gagueira e língua presa são considerados transtornos motores de fala? Como é que é o tratamento? Então, assim, eu posso encontrar no paciente com alteração da língua presa, que é o que a gente chama de frênulo lingual, né? Então, a gente tem 4 tipos de alteração, até no meu último estudo, não sei se isso se atualizou, mas a preguinha que a gente tem, que segura a língua, para a língua não ir para fora, para a língua fazer certos movimentos, né? Dentro da boca, ela tem posições. Então, a depender eu tenho uma posição que é correta. A depender de onde ele se fixa, aí a gente vai ter um grau de alteração. Eu posso ter uma criança com transtorno motor de fala e, por consequência, ter uma alteração estrutural? Posso. Então, ela pode ter a língua, a gente chama de língua presa, né? Mas ela pode ter uma alteração do frênulo lingual, ela pode ter uma fissura labial e pode ter alteração motora de fala, né? Ela pode ter lá na goela, lá naquela parte mole, ter aquela parte mole mais curtinha. E aí eu falo, mas não, porque eu preciso fazer o sai muito mais que o A. Então, eu posso ter uma alteração estrutural junto com o transtorno motor de fala? Posso. Mas eu ter só alteração do freio lingual, que é o que a gente chama de língua presa, popularmente,
Isso não justifica uma alteração motora de fala. Ele sozinho não. Isso não está relacionado à causa de um transtorno motor de fala. A gagueira, a gente tem estudado bastante, porque a disfluência, que é esse nome que a gente chama, né, ela está relacionado, obviamente, a um distúrbio, a um transtorno neurológico. Porque quem organiza a fluência da minha fala, a minha fala ser encadeada de forma clara, correta, com o tempo correto, né, sem eu perder um som, sem eu distorcer, é o meu cérebro. Mas a gente tem padrões específicos de uma avaliação de disfluência que não se encaixam realmente num padrão que eu vou avaliar uma alteração motora de fala. Mas a gente tem sinais que são muito próximos. Mas quando eu falo em gagueira, em disfluência, eu estou falando de gânglios da base, que é uma região no nosso cérebro, que ele organiza a fala espontânea, organiza o tempo e a sequência desses movimentos. Mas eu também tenho isso na praxia de fala, eu tenho isso também nos transtornos motores de fala. Porque eu posso ter uma lesão nessa região. Então, a gente vai encontrar sinais semelhantes? Vai encontrar. Por exemplo, o tateio, o começo, eu quero começar a falar uma palavra e eu fico buscando que gesto eu vou fazer com a boca. Então, essa pausa, essa quebra inicial, eu vou esperar na disfluência e provavelmente espero também que aconteça nos transtornos motores de fala. Mas só que as causas são diferentes e a gente tem que pensar nisso. A história de nascimento dessa criança vai fazer uma grande diferença no aspecto clínico, tá bom? Hoje, dentro do que a gente tem na literatura, a gagueira não entra em transtornos motores de fala, que são os 4 que nós temos na literatura. Mas a gente sabe que tem um componente motor alterado, a gente sabe. A gente sabe que tem. Ok, agora eu já sei que minha criança pode ter uma dificuldade, mas o que eu posso fazer para ajudar a minha criança? Será que a gente tem estratégias para estimular? Tem formas de falar que sejam mais adequadas e que dê a essas famílias um conforto maior para conseguir observar melhor e dizer, ok, eu consegui ir até aqui, mas daqui em diante eu preciso de ajuda. O que você diz pra gente? Maravilha. Então assim, primeira coisa, a gente tem que pensar assim, o indivíduo, quando ele nasce com desejo de face. Ele nasce com desejo de olhar para as pessoas, ele quer interagir dessa forma. Porque lá no nosso cérebro, nós temos umas células, os neurônios, que se chamam espelho, que me faz ter a capacidade de imitar. Mas necessariamente eu não preciso imitar só pelo olhar. Eu posso escutar alguém organizando um movimento e eu querer imitar também. Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou assistindo uma propaganda e eu vejo alguém dançando. Nossa, o meu cérebro tá mega flash dance, tá mega dançando. Aí o meu corpo começa a querer fazer um pouquinho. Eu falo, gente, mas eu sou adulta. Aí eu paro com esse movimento. Porque essa célula está lá, mesmo que eu não queira. Ela está lá presente e ela tem domínio próprio, ela tem vontade própria, ela quer imitar. Então, tá lá, muitas crianças estão em desuso disso. Então, o que a gente precisa colocar para esses pais uma coisa que é muito legal. Tentar trazer junto com essa criança, na face, esconde, levanta, brincadeiras que vão trabalhar a imitação. Se eu sei que o corpo é que vai favorecer essa fala, então eu começo com o corpo e entro com a imitação de boca, de língua para fora, língua para dentro, boca fechada, boca aberta. Quantas crianças, Érica, chegaram na clínica sem entender o que é a boca aberta, sem entender uma boca de sorriso. E aí o pai fala, tem que fazer ele falar. Como? Se ele nem sabe o que é imitar, não entende o comando ainda. E trazendo essa palavra de comando, isso é uma coisa muito importante. Eu só vou falar se eu compreender. Então, me ensina a compreender as coisas, a apontar, a fazer onomatopeia. Eu escutei uma mãe, li aí uma mãe falando. Então, para mim, colocar som em tudo quanto é coisa do mundo é a maior entrada, é o maior ganho que a gente tem. Então, trabalhar com essas imitações e variar. Então, uma hora a boca está aberta e está fazendo um som bem comprido. Ah, parou. Ah, parou. Usar o corpo junto. Porque eu falar para a criança, olha, faz um som forte, agora faz um som fraco. Agora faz um som largo, agora faz um som fino, agora faz um som grosso. A gente não pega no som. O som é abstrato. Então, eu tenho que deixar para essa criança concreto. Então, vamos fazer um som bem grosso. Oh!
Agora o som bem fino. Ela está visualizando, ela está pegando em uma coisa que se chama grosso e uma coisa que se chama fino. E variar isso em casa, variar. Subiu, tá subindo no sofá, faz um som mais alto. Tá descendo, faz um som mais baixinho. Então, brincar com tudo isso é maravilhoso. Eu tô com uma garrafa aqui por coincidência. Então, eu tenho várias mães que são ótimas, porque eu sou péssima para construir as coisas. Então, cortar aqui e fazer um fantoche dessa garrafa. Sabe garrafa, caixa de leite? Qualquer caixa que você tiver em casa, né? E aí, brincar com a criança. Lembra que a primeira coisa, bom, falando de órgão, né? Mais explicitamente, é abrir e fechar a mandíbula. Então, corta essas garrafas, põe na mão da criança. Abriu, fechou. E vai colocando som. Vai trabalhando sussurrado, vai trabalhando o grosso, o forte, o fraco, o i, o a, o o. Vai trabalhando isso. Isso vai favorecer a criança. Só que muitas vezes, Érica, eu creio que é uma realidade aí de vocês também, os pais já querem palavras. Então, como é que eu vou entrar com palavras se eu não brinquei com essa boca antes? Então, eu não estou dizendo que eu vou pegar uma criança de 4 anos e meio e ficar, vamos fazer mamá, pipi, popó. Não! Mas se esse menino de 4 anos e meio gosta do Pokémon, agora eu vou chamar o Pokémon como Popó. Esse aqui vai ser o Popo. Olha a diferença. E a Pokémon tem 500 milhões de cartela. Dá para você colocar todas as formas de duplicação, né? Então, esse aqui vai ser o Popó, porque ele tem uma cara de mais forte. Esse outro Pokémon vai ser o Popo. Esse outro vai ser o Popô. Eu continuei com P-O, mas para cada momento, para cada um, eu coloco uma entonação diferente. Eu coloco uma força e um pedaço da palavra. Então, isso é duplicação, isso é como se fosse um balbucio. Mas eu não estou fazendo, vamos mimir. Meu, pegar uma criança de 4 anos e ficar ensinando mimir, o cara já tem que falar dormir e não mimir mais. Mas eu preciso entrar com essa duplicação, com esse prolongamento, com essa variação, nos brinquedos que a criança traz. Nem que for Lucas Neto, nem que for Dory, nem que for Pokémon, a Peppa, sei lá quem for, né? A estratégia, o raciocínio clínico, continua. A brincadeira eu faço porque é motivador. Aí eu tenho que falar isso. É uma coisa bem legal. Então, assim, o pai e a mãe precisam entender de motivação. Essa é a parte fundamental. Fundamental. Então, não importa o que a criança goste, pegue isso e seja o mais lúdico possível. 2 palavras para pais. Brincar realmente, ser honesto na brincadeira. Se eu não sou honesto, a brincadeira perde qualidade. E isso é péssimo para uma criança. Então, eu tenho que ter ludicidade, qualidade do brincar com motivação. Aí, amor, é o bolo de coco com morango em cima, que é o que tem aí no Shopping de Salvador, que eu amo aquela loja, mas que eu esqueço o nome. Tem uma pergunta da Mila Rocha, 28, que é a seguinte. Meu filho tem 1 ano e 10 meses, imita sons de animais normal. Porém, as palavras só saem monossílabos, tipo man, pá, dá, li, de ligar. E de sílabos só sai titi, neném. Acho que essa é uma boa pergunta para a gente falar de programação, motora de fala. Isso. Então, olha só. Pensando em 1 ano e 10 meses, dentro do desenvolvimento, já era para ter mais palavras. Né? Era para ter mais palavras que eu digo, é organização dessas palavras. É pegar o ti e colocar o a, por exemplo, e virar tia. Né? É pegar. Ele faz má, é má, né? Isso. Ele poderia estar fazendo a duplicação, mamá, ou fazer mãe. Que qual o problema de chamar mãe e de não duplicar o má? Uma coisa que é importante é para que a gente possa melhorar a orientação ou sugestões de atividades, eu preciso entender qual é o ambiente. Qual é o ambiente dessa criança? Então, como é que é a casa? Como é que eu entro com atividades para essa criança melhorar esses movimentos? Então, quando eu pego uma criança que é minimamente verbal ou que tem um repertório muito restrito, eu já dou um modelo para ela na onomatopeia. Então, se ela está fazendo au, eu já entro com uma pista que a gente chama de cognitiva. Então, eu vou dizer para ela o que ela está fazendo. Você abriu e fechou a boca. Muito bem. Porque esse au, ele vai ser o tchau, vai ser o mal, vai ser tia Clau. Então, o au não é só do cachorro.
Ele, primeiramente, parece que a onomatopeia do au é só do au. Não, ele pode ser au, 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 au. Ele pode ser um cachorro mais forte, mais bravo. Ele pode ser um cachorro mais mansinho. Então, variar essa onomatopeia que ele já faz é ótimo. E quando eu estou com uma criança assim, eu invisto muito mais em onomatopeia. Porque na onomatopeia, as crianças produzem consoantes. É que a gente escuta mais a vogal, porque a vogal se prolonga mais, né? Toque, toque, toque. Eu escuto muito mais o O, né? Pá, pá, pá. Eu escuto mais o A. Mas se ela tá... Qual é a consoante? Qual é o plano motor que ela está trazendo? Nesse momento, a gente tem dois grandes caminhos. Então, eu potencializar, eu validar isso que ela faz e fazer ela trabalhar isso, não só comigo, mas comigo, com a avó, com o tio, quando ela liga para alguém, quando ela está brincando com a televisão, quando ela está brincando com a irmã ou com outro parente. Então, ela vai generalizar isso para outros ambientes e com outras pessoas. O outro grupo, mas ele poderia estar fazendo esse M. Se ele faz vamos tentar fazer mi para chamar o gato? Mi, não é miau. Eu estou chamando o gato que o nome dele é mi. Então, eu posso pensar e juntar esse essa boca fechada, com essa boca de sorriso, porque ele faz ai, ele faz ui. Eu posso tentar, mas eu só vou garantir se isso vai acontecer se ele tiver passado se essa criança passou por uma avaliação do fonoaudiólogo. Porque o fonoaudiólogo vai dizer pra gente quais são as formações silábicas que essa criança está fazendo. Formação silábica não é pá, pé, pi, sá, sé, si, não. É consoante vogal, como pá. É consoante vogal sem modificar, papá. É consoante vogal de um jeito e a segunda consoante vogal é de outro jeito, como pepa. Aliás, não, pepa não dá porque o P fica, mas como copo, que eu tenho CO, também não dá. Como rato, que aí eu tenho Rá e tenho Tô, que é consoante vogal, mas elas são diferentes, né? Mas antes de eu chegar nisso, gente, quantas coisas monossílabas eu tenho com P? Eu tenho pé, pá, pum. Eu tenho pai. E aí eu tô assim, pensando agora nesse momento. Quantas outras consoantes eu tenho com M? Quantas vezes eu tenho esse M duplicado? Né? Então, é esse raciocínio. Às vezes a gente quer entrar. Ai, minha filha, eu recebo muita coisa assim. Meu filho faz pá, pé e pó. Eu quero ensinar com P. Mas quantas palavras eu tenho com pá, pé, pá, pi e pó? Eu tenho um monte. Então, quais outras vogais ele tem, quais outras consoantes ele tem, que eu posso juntar e formar uma palavra com essa, do que ficar pensando em colocar o pé, em colocar o que ele não tem, né? Então, a gente tem que ter esse raciocínio. Então, assim, não é esperado. Olha o marcador que a gente tem de linguagem, que é o que eu entendo de mundo. O marcador de linguagem é: eu, adulto, compreendo a fala da criança com 3 anos. Eu, adulto, compreendo a fala da criança com 3 anos. Então, 3 anos é uma criança que narra coisas. Não vai narrar como a nossa conversa, como eu e Erika estamos fazendo. Mas ela fala: casa vovó. Ou caca vovó. Eu não tenho zã ainda, mas eu duplico, porque eu estou facilitando a minha fala. Então, caca vovó. Olha a entonação que eu fiz, olha a expressão que eu usei, olha o tipo de frase que eu construí. Então, essa frase vai ter todos os elementos que eu preciso? Não. Eu vou ter ausência de alguns sons, eu vou ter troca, substituir alguns sons? Vou. Mas você que está comigo entende a frase que eu estou fazendo. Porque eu já vou estar fazendo frases com 2 palavras, com 3 palavras, com 4 palavras. Eu tenho que entender que essas frases, elas podem ser só com monossílabos. Eu sei o que você quer. Eu só coloquei o você de dissílabo. Todas as outras palavras foram monossílabos. Eu sei o que você quer. 6 palavras numa frase. Mas a maioria são monossílabos. A gente entende que frases têm que ser trissílabos, múltiplas sílabas. Não. Eu posso ter frases com 2 palavras. Então, uma criança de 3 anos já está dizendo: meu pé, dá pé. Não, pé não. Eu repito a palavra não no começo e no final. Então, se a sua criança está com 3 anos, só com esses vocábulos, com essas palavras, urgentemente ela precisa passar por uma avaliação. E vamos entender que a avaliação, o que é ser avaliado? É você pontuar o meu desempenho. Como eu estou neste momento?
o que está faltando, o que eu consigo fazer e o que eu preciso fazer agora para melhorar. Então, isso é o nome avaliação. A avaliação é você elencar o meu desempenho, que pode estar além, ou está dentro do desenvolvimento. A gente vai ter que descobrir como é. Pensando, né, nesse percurso inteiro que você construiu com a gente, né? Entendendo o que são os transtornos de fala, motores de fala, entendendo quais são os sinais que nós devemos estar alertas para conseguir observar se a nossa criança precisa de uma ajuda maior do que aquela que nós estamos oferecendo naquele momento, e mais especializada, inclusive. Como é que a gente trata, né, diante da literatura, essas condições que acontecem, que atravessam aí o desenvolvimento dessa grande complexidade que existe nas dimensões de fala e linguagem, Cláudia? Eu ia puxar uma coisa assim, eu ia puxar algo nesse sentido, porque muitas vezes a criança acaba não usando a fala como forma única de se comunicar, dizendo assim, eu me comunico com fala, mas eu tenho a escrita, eu tenho o gesto, eu tenho o choro, eu tenho o silêncio, né? Então a criança acaba não usando a fala como melhor forma de se comunicar, porque ela não compreende os comandos. Então, antes que a fala aconteça, eu tenho as entradas, o que a gente chama de linguagem. Então, eu preciso compreender tudo isso. E uma coisa que é muito, muito peculiar das famílias, quando elas chegam pra gente, é dizer assim, mas ele aponta e ele pega. Só que apontar, ele tem que acontecer com 8 para 1 ano, 8 meses para 1 ano. Então, eu não tenho a organização neuromotora de fala, eu esboço um som e uso. Ok? Passou de 1 ano, passou de 1 ano e meio, eu usar exclusivamente o meu apontar para a comunicação, não, isso não é esperado. Tem alguma coisa acontecendo. Ter alguma coisa acontecendo é só da criança? Também não é. Pode ser um pouco da criança e um pouco do ambiente. Pode ser só do ambiente, ok? E pode ser só da criança. Então, eu estimulo, Claudiane, eu tento, nossa, eu brinco, eu sento no chão, eu tento fazer a vocalização, mas ele não vai. Então, eu tenho que saber se é só da criança, se é do ambiente ou se é dos dois. E para isso a gente tem que passar por uma avaliação, né? E casar esse histórico. Então, muito a gente está pensando em coisas genéticas, porque mudam. Nós somos mutantes, né? Então, eu sou a mutação da minha mãe e do meu pai, que é a mutação que veio dos meus avós. Então, isso vai formando novos DNAs. A gente vai juntando isso. Então, a gente precisa encorajar os pais o marcador. 1 ano não está fazendo, não está esboçando. 1 ano e meio não está fazendo uma palavra que seja mãe, não, pé, dá, pá. Alguma coisa tá fora do eixo, né? E vocês precisam ter coragem de buscar. Porque nós temos um marcador muito grande que se chama poda neurológica, que é onde eu continuo dando ênfase para o meu aprendizado daquilo que eu fui massificada, daquilo que você me ensinou muito, daquilo que você deixou com que aconteça. Então, se você me deixou usar muito o dedo, eu melhoro usar o dedo. Se você deixou eu sentar no chão e chorar, meu amor, eu sou uma encenação no shopping, eu sou uma encenação no mercado. Porque você não fez eu mudar o meu planejamento de comportamento social. Agora, se você me ajudou muito a mover a boca, a fazer som, eu vou melhorar isso. Desse som que só tá nananã, esse som vai ficar acó, aná, adô, para acabou. Eu vou melhorando isso. Isso acontece no marcador de 2 anos de idade. Então, não espere passar. Não esperem, gente. Porque depois o trabalho é dobrado. E uma coisa que eu digo muito, não sei se eu contemplei exatamente a sua pergunta, né? Mas uma coisa que investir em terapia, a gente tira dinheiro, eu falo isso em todos os lugares. Eu tiro dinheiro da onde eu não tenho, gente. A gente faz rifa, a gente pede desconto, a gente tenta fazer horário menor, a gente tenta juntar profissionais, a gente vai junto para assistir sessão, mas o emocional não tem preço que pague. Uma vez abalado, ele precisa de muito investimento. Muito investimento do pai, muito investimento da mãe. Justamente com o que você falou, Érica. Dá o primeiro passo. Porque algumas alterações de fala, elas são geneticamente herdadas. Então, eu estou vendo meu filho como eu fui.
E aí eu não quero passar por isso, porque isso vai abrir feridas. Só que você prefere andar com essas feridas abertas, te machucando 24 horas, ou você prefere procurar uma ajuda? E procurar ajuda não é só do fonoaudiólogo, porque não é da nossa competência isso. A minha competência é eu saber que tem algo mais. Eu tenho o dever de dizer isso para a família. E encorajar essa família a procurar esse profissional. E não aumentar esse luto, porque a gente precisa passar pelo luto. Né? Isso faz parte do processo de desenvolvimento, processo de melhorar essa busca. Mas eu ficar remoendo, e aí eu vou ser bem taxativa. Eu dou para os pais um período para eles procurarem, eu converso muito, eu insisto muito, eu passo o telefone de todas as profissionais que eu tenho. Mas eu sei que isso vai afetar o meu trabalho e o desenvolvimento do seu filho. E se o pai não acompanha, então a tia Cláudia não está mais na equipe do seu filho. Não, eu não posso fazer isso comigo nem com a criança. Né? Queria que você falasse um pouquinho do Plus Hand. Maravilha. Então, assim, uma outra coisa que eu acho importante só a gente lembrar, a gente está com uma situação muito, nem sei, desesperadora, talvez, né? Porque a gente está muito nessa ideia de que uma criança com TEA tem apraxia ou não tem. Então, tá aí, né? Quem nasce primeiro é o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro no mundo? E, falando nisso, a gente está desenvolvendo, junto com o DAI, que me apresentou vocês, né? Um curso, aí realmente é só para fonoaudiólogos, para a gente debater sobre isso. O que os estudos estão trazendo para a gente? Espasmem, é muito menos apraxia. A gente tem outras coisas acontecendo com essas crianças. Mas é uma coisa que eu chamo alerta. Isso é para o estudo, para a amostra que esse autor buscou. Talvez para a minha clínica eu esteja vendo alguma coisa que vai mais para a apraxia de fala. Eu tenho 7 marcadores, eu não tenho só 4. 4 a gente pensa em atraso motor. 7, eu estou tendenciando realmente para fechar a apraxia de fala. E aí a gente está com as meninas que é da Unikids, que é aqui de Sinop, do Mato Grosso, fazendo essa formação só para fonoaudiólogos, tá bom? Então vamos pensar em Plus Hand, né? Como o nome diz, então eu uso essas mãos de diversas formas para dar um plus, para dar um gás aí nessa criança, para ela recuperar. Porque o Plus Hand, ele é um programa que a gente utiliza das mãos e dos gestos para favorecer essa criança a organizar onde que a língua tem que ir, o que a boca tem que fazer, quando é que eu tenho que ligar esse motor do pescoço, quando é que eu tenho que deixar ele parado, que posição a boca tem que fazer. Então, a gente usa dessas pistas gestuais para favorecer a criança a recuperar esses sons que estão lá, porque os sons estão lá, mas eles não estão sendo planejados e programados de forma correta para que a boca execute com melhor desempenho. Então, a gente utiliza o programa para isso. Nós temos a formação, que é para fonoaudiólogos, obviamente, né? Porque a gente fala de avaliação, fala de raciocínio clínico, de como organizar isso, pensando em crianças minimamente verbais, em crianças que têm a fala, mas tem muitas trocas inconsistentes, e aí por onde começar, né? Melhorar a inteligibilidade pode ser um caminho. Introduzir o que ela mais troca, o que ela mais usa para essa fala ficar ruim, a gente tem que pensar isso também. E eu associo isso, obviamente, né, com a hierarquia dos planos motores de fala. A gente precisa pensar nessa colocação aí. Nós temos 6 materiais, 5 físicos e 1 que é o aplicativo, né, que a gente utiliza para isso. Esses materiais, a gente traz a imagem da boca, que é para a criança poder organizar o movimento. A gente traz coarticulações, que o foco maior para qualquer plano motor de fala é trabalhar a coarticulação e não somente o som isolado, mas eu também tenho que associar isso ao perfil. Que perfil é esse paciente? Então, talvez se eu entrar primeiro com as vogais isoladas, eu vou ter mais ganho dele, mais vínculo com ele, mais movimento de boca, ou eu tenho que entrar já justamente com com essa coarticulação, ok? Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Eu sou apaixonada, eu uso muito o Plus Hand, obviamente, uso o Plus Hand das boquinhas, porque eu não tenho uma hierarquia seguindo a alfabetização, que é diferente de ensinar a criança a ler e escrever. A alfabetização tem uma construção que é diferente. Uso com as crianças que me deixam tocar de forma sistemática, e eu falo da técnica prompt, né? A gente precisa, tem crianças que se beneficiam dessa técnica, então somo as 2 formações, e uso ele sozinho a depender do grau de severidade, né? E de entendimento cognitivo que essa criança me traz. Então a gente vai formando aí
esses componentes para trabalhar. Tá bom? Gente, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu quero aproveitar para agradecer a sua disposição e disponibilidade em estar dialogando conosco sobre um assunto que é tão desafiador, mas que é tão enriquecedor para a nossa prática clínica. Mas principalmente agradecer também a presença das famílias nessa live. Que a partir de hoje, se vocês ainda não se sentem, né, se sintam protagonistas no processo junto com as suas crianças. A Cláudia falou várias vezes aqui na live sobre a importância da presença da família, sobre como vocês fazem a diferença nesse processo. E as nossas lives, elas estarão construídas nesse sentido, de trazer para vocês mais informações, para que vocês debatam com os pediatras, que vocês busquem profissionais que tenham expertise naquilo que vocês precisam de resolutividade diante da demanda das suas crianças. E o mais importante, que a gente possa apoiar as nossas crianças a superarem efetivamente os desafios que elas apresentam. Quero agradecer à Clínica SEDAI pelo convite maravilhoso de dividir a tela com você hoje, com esse tema que eu tanto também. E agradecer a presença de todo mundo aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de dialogar mais sobre outros temas e trazer mais informação de qualidade, baseada em pesquisa, em prática com evidência, para a gente ajudar as pessoas que precisam de mais informação.